Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza da F5 Assessoria. Quero convidar agora você a sentar aqui um pouquinho, assistir junto com a gente essa super entrevista, principalmente se você for da área de alimentos. Vem com a gente agora. Dá um F5 que atualiza, galera. Olá, querido amigo, querido empreendedor, eu quero convidar você agora, nessa noite maravilhosa, para você conversar um pouquinho com a gente aqui sobre empreendedorismo na área de panificação. Você que já está aí tentando fazer suas guloseimas em casa, não sabe ainda qual direcionamento que você deve tomar. Daí, Karina, será que você pode me ajudar hoje? A Karina pode te ajudar na área administrativa, mas essa pessoa maravilhosa que eu vou te apresentar agora pode falar com muita propriedade para você como você deve empreender na área de alimentos, tá? Quero convidar agora ela, que é empreendedora, ela é empresária, mentora de negócios, né? Também tem o podcast dela e nós vamos falar muito sobre isso. Inclusive, foi assim que a gente se apresentou uma para outra. Ela também é atleta, está há 10 anos. Anota isso, galera. 10 anos básicos falando na área de alimentos e trabalhando na área de alimentos, tá? Ela é mãe de 4 filhos. Nós estamos falando da nossa querida Luciana Lopes. Seja bem-vinda, Lu. Obrigada, Karina. É um prazer. Muito obrigada pelo convite. E é sempre uma honra falar da Ludelu, né? Que é a minha empresa aí que está há 10 anos no mercado. E eu fiquei muito feliz quando você me convidou de poder compartilhar um pouquinho dessa trajetória de alimentos, porque a gente sabe que é uma trajetória que às vezes as pessoas dizem assim, é menos favorecido, é difícil, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Sabe o que você me fez lembrar agora, Lu? Antes da gente entrar em qualquer assunto, eu me lembro de um dia que eu fui visitar uma loja de veículos que eu trabalho muito com eles. E um rapazinho, se você procurar lá, inclusive no Instagram, ele vai estar lá. Ele passou e falou assim: Desculpa, eu não quero atrapalhar vocês. Sabe aquele menininho comercial? Uhum. Eu não quero atrapalhar vocês, mas eu vendo brigadeiros. Mas esse brigadeiro, ele falou bem assim: esse brigadeiro não é comum. Ele é um brigadeiro de Nutella, ele é feito com um chocolate 100%. Daí ele começou a falar da propaganda. E eu fiquei encantada de ver aquele menino de 14 anos tentando me convencer a comprar uma caixinha de chocolate, né? Daí eu falei assim pra ele, menino, quantos anos você tem? Ele falou, 14. Eu falei assim, por que que você está vendendo chocolate? Daí ele falou, para ajudar a minha mãe, porque isso paga meus estudos. Olha só. E eu fiquei pensando, quantos pedidos? Marmanjos pedindo na rua, né, Lu? E É. aquele menino com aquele desejo de fazer empreendedorismo, né? Daí eu falei assim, quer saber? Me dá 2 caixinhas aí que eu já vou me atolar nesse brigadeiro. Sabe, Karina, uma coisa que eu sempre digo, eu comecei a cozinhar aos 7 anos. Era uma necessidade, porque a minha família, meus pais trabalhavam, né, fora e eu tinha meus irmãos um mais velho, mas os outros mais novo, enfim. E a minha avó dizia para mim assim: você é o esteio da sua família. Eu com 7 anos. Uau! E eu com essa minha altura que você tá vendo aqui, né, que eu sou muito grande, imagina com 7 anos. E aí o que que a minha avó fazia? Colocava um tijolo do lado do fogão para eu poder subir e o risco de me queimar ser menor. E assim eu comecei. Aos 7 anos eu comecei a cozinhar. Bom, a gente sabe que você não é só empreendedora na área de alimentos. Eu sei que por trás disso existe uma Luciana comercial também, né, Lu? Mas Tem. assim, vamos voltar às origens, né? Vamos falar Ah, lá que a gente estava conversando um pouquinho agora nos bastidores. Você se formou, você se criou uma comercial no mercado de trabalho, né? Porque eu falo criou por quê? Porque não adianta, isso não tem método, né, Lu? Cada um não. de nós somos um comercial na área com que a gente desenvolve. Aí vai envolver ali personalidade, conhecimento, domínio de produto e tudo mais que a gente sabe. Sim. Conta aí pra mim como é que é isso aí. Então, assim, desde muito nova, eu sempre tive essa paixão pela cozinha, mas eu queria desbravar o mundo, né? E eu sempre fui muito falante. Então, tudo quanto é apresentação no colégio, tudo que tinha, todo mundo queria ficar junto comigo, porque eu era a que apresentava o trabalho. Aqui resolvi o problema, Aqui galera. resolvia, porque todo mundo queria fazer, mas eu acabava ficando à vantagem, porque eu usava um dom natural. E as pessoas que faziam o trabalho, veja só.
Mas aí eu comecei a desenvolver a parte de vendas, já muito nova. Com 14 anos eu comecei a trabalhar numa loja e eu entrei para trabalhar na parte de organização, limpeza da loja ali, muito nova. E logo com 15 dias o dono da loja falou para mim assim: "O teu perfil não é para você ficar aqui. Eu preciso de você na frente. Eu preciso de você no caixa, porque você é muito comunicativa, muito educada". Que show. E ali eu comecei a me desenvolver. Fiquei durante 3 anos aprendendo muito nessa loja. Na época, quem lembra das lojas de 1,99? Você lembra? Lembro. Então, Quando elas eram 1,99. é, lá era tudo 1,99. Gente, e eu, assim, tive o privilégio de poder aprender ali. Dali eu fui para a parte de administrativo, trabalhei, né, na Bosch, fazendo a parte de secretária e tal. Mas meu olho brilhava toda vez que eu ia vender alguma coisa. E eu comecei de porta em porta, vendia roupa, vendia doce, vendia pão. Na época, né, eu fui mãe aos 13 anos, o meu primeiro filho. Então, a culinária, junto com a venda, foi o que me sustentou, foi o que fez com que eu pudesse estudar Uau, e cuidar do meu filho. Então, meu filho hoje tem 25 anos, o que meu filho mais velho. lindo. E era de porta em Que é porta. o William, William, o isso mesmo. William. Vamos dando o nome nas crianças enquanto ela vai contando a É, trajetória. exatamente. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a ver que eu tinha uma facilidade para trabalhar com vendas. Então, eu comecei a procurar nessa área. Fui para uma distribuidora na época em Curitiba, porque eu moro em Campo Largo, e essa distribuidora me acolheu como uma vendedora cobrir férias, uma vendedora ali que ia passar por Quase um algumas. freelance. Exatamente. Porque eu não tinha nenhuma experiência comprovada diretamente como vendas. Comercial. E eu, o que que eu fiz? 18 anos, falei, poxa, vou agarrar e vou embora. Então eu saía de Campo Largo às 4:30 da manhã, pegava ônibus, aquela história que muita gente conhece, atravessava a cidade toda, chegava às 7 horas da manhã, pegava o carro da empresa, ia trabalhar com o carro da empresa, Ah, chegava na empresa às 6 horas da tarde, devolvia o carro, pegava o ônibus, voltava para casa às 10 horas da noite. nossa, trabalhar de Isso, carro o dia todo e depois voltar de ônibus para casa. Galera, tem que ser muito resiliente, é sério. Não é fácil, né? e daí? E aí eu falei, gente, tinha dias que eu chegava, eu sei que o meu olho, assim, eu não sei o que que o dono da empresa via, mas ele olhava em mim e dizia assim, você tá cansada. Daí eu dizia, mas eu não vou desistir. Todos os dias, 7 horas da manhã, tinha reunião matinal. E ele dizia, você tá cansada. Eu dizia, eu não vou desistir. E eu fui. Durante um ano fazendo esse trajeto, quando chegou um ano, ele olhou para mim e falou assim, você ganhou. Vou te trocar de setor, você vai atender as grandes redes, enfim, ali, né, me promoveu ali em todos os sentidos, e você vai com o carro todos os dias embora e vai voltar. Nessa época, eu já tinha um carro. Uau. Só que de Campo Largo todos os dias para Ah, não vir tem trabalhar, condição. eu ia deixar metade do salário só no E combustível. você tinha criança pequena, não dá. Exatamente. Aí o que que eu fiz? Agarrei mais aquela oportunidade e vamos lá, vamos fazer. E assim a minha trajetória foi. E eu comecei a me destacar muito dentro da distribuidora, com vendas, com metas. Então, até a gente tinha uma mania de dizer, meta deu para a lua é meta batida. Mas eu me dedicava muito naquilo. E as próprias indústrias que estavam ali dentro começaram a observar. E eu comecei a receber proposta das indústrias. Então, eu recebia proposta de curso, eu recebia proposta de, eu preciso bater uma meta de tantos milhões esse mês, se você vender tantos mil, assim, 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 você vai ganhar. Eu ganhei carro conversível para o meu filho, eu ganhei moto Suzuki, eu ganhei televisores, Que assim, top. muita coisa. Fazendo atrelado à meta de venda. Não sei se hoje é tão comum isso, mas naquela época era muito comum isso. E aí eu fui me destacando até que eu recebi a proposta da própria indústria para trabalhar com eles. A gente foi para uma outra distribuidora, mas contando toda essa soma aí, eu saí dessa empresa sendo gerente de vendas, coordenando aí mais de 35 homens e na época umas 10 mulheres. Uau. E eu comecei ali, pequenininha, né? Indo de ônibus, voltando, e eu fui buscando. E eu sempre dizia, eu não vou desistir. Mas eu não falava isso para as Na verdade, ele pessoas. tentou plantar uma sementinha da desistência em você em um Ele tempo, me né? testava o tempo todo. É, eu sei como é que Ele é. me testava o tempo todo. E, na verdade, todo mundo achava que eu ia desistir, porque fazer o que eu estava fazendo naquele Era momento difícil, era né? muito difícil. Era muito difícil. E tinha ainda os desafios de dentro de casa, que não eram poucos. Eu era, né, mãe de um menino, já estava grandinho, mas eu era sozinha, né? Então tinha todo aquele desafio.
Mas eu falei, eu falava pra mim, toda essa dor, todo esse cansaço que eu estou sentindo, porque muitas vezes eu tava voltando embora no ônibus. Naquela época, ainda bem que as BRs não eram tão congestionadas, né? Porque senão eu não Meu chegava em Deus. casa. E Esse aí, trajeto dela, galera, hoje leva 4 horas quase. dava, mais ou menos. Né não? E aí, o que que eu fiz? Ali naquela trajetória ali, eu falei assim, eu vou fazer até dar certo. E, e eu fui tocando. E aí eu fui até 2013, gerenciando, recebendo muitos cursos, muitas empresas, multinacionais, grandes indústrias, não vou falar os nomes aqui, porque Não, você tudo não está bem. ganhando, eu também não, né? Na verdade, eu Mas, vou falar uma que é muito legal, porque para mim tem uma história raiz, que você não sabe disso, mas o meu sócio no RH foi gestor da Bosch na área de RH durante 30 anos. olha que legal. Pode ser até que ele tenha feito tua folha muitas vezes, né? Pô, Que é o Neri Guimarães, né? Hoje ele é um sócio dentro da empresa e trabalha comigo com RH. Então, essa para mim ficou uma sementinha. Eu olha não sabia só, que você tinha passado pela Bosch. que Muito legal. legal. E eu fui menor para lá, fui com Aprendiz. 16, na época não existia, né, esse menor aprendiz que tem hoje, mas eu entrei com 16, fiquei até os 18. Então, era o prazo que eu tinha ali para poder buscar o que eu queria, enfim. E eu me identifiquei que dentro do administrativo fechado não era a minha praia. Eu tinha tinha não, eu tenho essa necessidade do contato da pessoa, do físico, né? Aquela coisa ali de estar sempre em contato. Então, quando venceu o meu contrato, eu saí feliz da vida. E aí, nessa trajetória, eu fiquei até 2013. Tive muito sucesso em vendas, como eu disse. Como eu sempre fui muito comunicativa, quando eu estava lá dentro das vendas, então muitas vezes eu era chamada ali dentro mesmo. Ah, Luciana, vai lançar tal produto, você faz o curso, né, com a indústria, depois você apresenta para a pasta, que a gente dizia, você apresenta para o pessoal ali da equipe. Então eu estava sempre palestrando ali para eles, sempre ajudando as outras pessoas. Só que em 2013, o meu avô e a minha avó faleceram. E o meu segundo filho, que é o Eduardo, ele estava com 3 aninhos. E ele teve um problema de saúde devido à morte dos meus avós. E ele teve uma diabetes emocional. O que é uma diabetes emocional? Como ele ficava muito ligado com eles, a gente morava, meus avós moravam atrás da minha casa, desde que eu me conhecia por gente. E o nosso vínculo era muito grande, porque praticamente a minha avó que me criou, Ah, né? Os meus entendi. pais, eles acabaram se separando ali e tal. Minha mãe trabalhava muito para manter a gente e a minha avó que cuidava. Então eu tinha um vínculo muito grande com ela e, consequentemente, meus filhos também. Total. E aí, nesse período aí, né, eu né, casei, tive mais um filho e tal. Aí o meu avô faleceu, minha avó faleceram, primeiro minha avó. Depois, quando o meu avô faleceu, o meu filho, aos 3 aninhos, começou a ter algumas coisas diferentes, assim, de palidez, suava frio, parecia que era um desmaio, mas não era um desmaio. E aí eu fui pro médico. É quase como o corpo tendo uma reação assim emocional? É como se É que assim, ó, como a glicose subia e a gente não sabia, Ah, ele dava as reações quando ele não comia. entendi. Então, o corpo, quando ele tem a diabetes, no caso que nem foi o caso dele, ele consumia Uhum, açúcar, uhum, a glicose subia. Ficava, tá, uhum. tudo bem. Só que quando baixava, baixava de uma vez. É como se Tadinho. fosse uma diabetes gestacional hoje. É mais ou menos isso. E ali a gente fez vários exames, a gente descobriu. E aí, o que que você faz como mãe? E eu estava assim, né, no Tinha que se manter auge, eu mais estava perto, né? exatamente. E ali baqueou. Ali eu falei assim, poxa, não tem dinheiro no mundo, profissão no mundo que compense a saúde dos nossos filhos. Ele precisava de mim. E ele já tinha sido uma criança bem doente, já tinha, né, algumas coisas ali desde o nascimento. Aí eu tomei a decisão. Eu vou começar a caminhar e vou começar a abrir alguma coisa. Aí o que que vem? Aquela profissão deliciosa lá da Os infância, os docinhos. docinhos, aquelas coisas que a mãe fazia lá, aqueles bolos desse tamanho, com Ai, que quisuco. delícia. Cheia de Lembra? fruta por cima. Lembra do quisuco para deixar, Lembro. não era chantilly, como é que era? Era clara de ovo É, batido para com poder dar açúcar? cor, né? Então, Muito foi mais ou legal. menos assim. E ali eu tinha um desejo de empreender nessa área, porque eu já tinha no começo ali da minha trajetória, que foi muito difícil cuidar de um filho sozinha. Então, muitas vezes lá, quando eu cuidava Até dele, porque você era uma criança praticamente, né, Luciana?
Muitas vezes eu vou falar algo aqui que muitas vezes eu chegava à noite, eu não tinha o leite para dar o dia todo para ele. E aí a minha avó dizia para mim assim, filha, não reclame pelo que você não tem, mas faça o seguinte: se você chegar, ele tiver com fome, você faz uma água morna ou um chá e dá para ele. E quantas águas mornas eu fiz para o meu filho? Quantas vezes? É óbvio que aquilo cortava meu coração. Hoje eu já não choro mais quando eu falo isso, mas até algum tempo atrás eu É que você chorava se muito. curou já, Eu né? chorava muito por causa disso, porque eu me culpava. Meu Deus, eu não conseguia dar leite pro meu filho. Meu Deus. Só que eu comecei a entender que aquele era o meu melhor. Era o melhor que eu podia fazer. E hoje o meu filho, assim, mega saudável, é ele. Eu penso numa pessoa saudável, é esse menino. E aí, quando acontecia isso, eu lembrava que todas as vezes que a gente se reunia em família, era para comemorar filha e neta de mineiro, então você imagina quanta comida, né? Era comida, era doce de leite caseiro, era todas aquelas comidas que mineiro faz Comida maravilhosas. ruim que mineiro faz, Não, gente. Mas pensa uma culinária ruim. não, é ruim, muito ruim. Jesus, se tem um lugar que você engorda, então em Minas, É, né? é muito bom. Eu digo assim que, para mim, a melhor culinária do Ah, eu mundo concordo. é mineira. Tem de tudo, né? Doce, principalmente, aqueles doces são especiais. Aquele Aquele queijo, feijão. então. Ah, Ai, Jesus, não dá para falar. E vamos aí, como. deixar o episódio do queijo e do feijão para depois. Para outro dia. Um outro capítulo. E aí, depois de toda essa trajetória aí, eu decidi empreender. Aí, em 2013, foi quando eu abri a Ludelu na garagem de casa, junto com a minha irmã, Que eram doces. que eram doces. Conta pra mim o que que vocês faziam de bom lá. Começamos com brigadeiro, que foi a primeira coisa que eu tinha feito cursos e tudo Quem não mais. gosta do bendito do brigadeiro, gente? Eu não conheço ninguém que diga assim, ó, eu não gosto de comer brigadeiro. Se não gosta do preto, gosta do branco. Se não gosta do branco, Ah, gosta do de minha filha. coco. De Ou os algum dois gosta. amarrados, né? Que viram os dois É, os amores e dois por aí amores. vai. E aí vai. E daí nessa trajetória a gente começou na porta de casa, começou a fazer os docinhos. Eu saía de porta em porta, finais de semana, e vendia nos locais. Então a gente produzia e eu comecei, fui incrementando, bolo caseiro, torta, e aquilo era uma diversão pra gente. Colocava, Que né, o filho dentro do legal. carro, a minha irmã saía, Ninguém se vendia. incomoda, né? Não, eu sou muito desencanada com isso. Vendedor não tem vergonha de nada, vai, Concordo. faz. Tem que bater na porta ali que tá fechada, a gente bate, abre, e assim eu fazia. E depois, quando começou a ter uma proporção, começou a dar certo, eu decidi que eu ia abrir o espaço físico, saí dessa empresa que eu trabalhava há tantos anos, que eu estava muito contente, acabei saindo. Tive uma estabilidade daí com todo esse dinheiro que eu fiquei lá, para me manter por um bom tempo. E não resolvi não investir tudo no negócio. Eu fiz o contrário, eu comecei como se eu não tivesse dinheiro nenhum. E comecei. Dia após dia, um dia comprava cadeira e as mesas, outro dia comprava um balcãozinho, outro dia comprava tudo de Quem nunca, né, pouquinho, Lu? tudo de pouquinho. E com isso, eu fiquei na minha casa, tivemos café colonial, assim, reconhecido, foi o primeiro café colonial Sério, que dentro da top. cidade. Pessoas aqui de Colombo, Almirante Tamandaré, eu tinha clientes de toda essa região que finais de semana iam para lá. Porque na minha garagem, era uma garagem muito grande, tinha churrasqueiro, lavabo, tinha um fogão a lenha, Ah, a gente adaptou algumas mesas de vidro ali, mais umas prateleiras bem rústicas. Então, o que que a gente fazia? Sopa, colocava no fogão a lenha, ai, que fazia aquele top. ovinho mexido, aquela coisa bem mineira mesmo, bem caseira. E deu super certo. Aí, depois já começamos a contratar funcionário, e aí a trajetória foi. Agora eu vou deixar você perguntar mais alguma coisa, senão eu fico aqui. Eu gosto de ouvir, sabe por quê, Lu? Porque a tua trajetória, ela vai entrando na vida da gente, a gente vai pensando, nesse momento a gente começa a pensar, claro, não é vitimismo, mas todo mundo pensa assim, ah, eu sofri, né, para me formar quem eu sou hoje, e claro, a gente tem muitas coisas a serem lapidadas ainda. Mas assim, quando a gente começa a ouvir a história do outro, a gente começa a pensar, nossa, eu fui agraciado com algumas coisas por É, aqui, né? é. Eu tô pensando aqui na minha trajetória enquanto você tá falando da tua, e assim, eu vou dizer que para mim foi mais fácil, assim, né? Meus pais facilitaram mais, tinham mais condições, a estrutura era outra, o momento era outro, né? Eu estudei, enfiei a cara nos estudos com muita força, então, assim, a minha história é um pouco diferente. Mas não é para enfatizar a minha história. O que eu quero dizer é que nessas horas a gente percebe que quando as pessoas olham para a gente, elas não sabem o que tem dentro da gente, o que a gente Não. carrega, toda a experiência, né?
Quando um funcionário olha pra gente na hora que está sendo contratado, às vezes ele acha assim, se eu falar isso eu vou impressionar, né? Ele não sabe o quanto que você já sofreu para criar tudo aquilo Para lá chegar atrás, né? ali. É interessante quando você fala isso, porque eu nunca me coloquei como vítima. Por mais que ali dentro, muitas vezes eu podia chorar, eu podia estar ali, eu canalizava tudo isso para uma força. Eu dizia assim: eu não vou mais passar por isso. Quando eu pegava 5 ônibus para trabalhar, lá atrás, eu dizia, eu não vou mais passar por isso. Mas eu não reclamava. Eu nunca fui de reclamar de nada. Quando acontecia alguma coisa com meu filho e eu sozinha tinha que sair correndo com ele, sabe? Aquela coisa assim, mãe solo mesmo, ali, aquele desespero. E eu dizia assim, eu nunca mais vou passar por isso. Então você vai construindo aquilo que você deseja, Total. aquilo que você coloca na tua cabeça. Seria muito mais fácil, vou te dar um exemplo. Quando eu tive meu filho, uma tia chegou para mim e falou assim: "Você está estudando, você, né, você". E eu sempre falava que eu ia estudar, que eu ia me formar, e eu não deixei de fazer nada. Você Uhum. entende? Só que foi mais difícil. Eu ia falar isso Muito. agora. Não, não, não foi fácil, mas não significa que era impossível, né? Exatamente. Essa minha tia chegou para mim e falou assim: "Lu, dá ele para mim. Dá ele para mim que eu crio para você". Eu falei: "Mas nunca". Ai, que dor no Pensa, com coração. 13 anos eu ter essa postura. Hoje eu olho, eu me culpava por toda aquela história, mas hoje eu vejo, eu falo isso pro meu filho, sabe? Ele mora comigo até hoje, Ah, que né? lindinho. Então eu digo assim para ele, filho, você, eu sempre falo, você é a pessoa que me fez crescer. Por você eu me tornei mulher aos 13 anos. E é por você que eu vivi muito tempo. As coisas, vivo até hoje, mas as coisas foram difíceis, mas eu olhava para ele. Eu olhava para ele e eu dizia assim, ele depende de mim. Eu não posso fazer nada de diferente, senão o meu melhor. É diferente de olhar para um pai, porque, ó, o que que eu quero dizer aqui? Você tinha um foco que fazia você crescer e se superar todo dia. Quando a gente pensa assim, eu não posso decepcionar um pai e uma mãe, é diferente, né, Lu? É, Porque, assim, ele vai te amar do mesmo jeito. Agora, um filho que necessita, uma criança, né, totalmente dependente, é totalmente. totalmente diferente. Não dá para comparar. Não, não tem como. E a gente acha que às vezes a gente vai acertar em tudo. A gente não vai acertar também. Não, e nem precisa acertar, A né? gente não vai. E quando você entende que fazer o teu melhor do jeito que você pode fazer, indiferente de onde você tá, eu sempre costumo dizer assim, ó, indiferente de onde você está. Se você nasceu numa família privilegiada, ok, se dedique, vai estudar, porque mesmo você estando numa família privilegiada, você tem a tua parte para fazer. Se você não fizer, não vai dar certo. Isso mesmo, Ah, eu não nasci, tá tudo bem, faz a tua parte que também vai dar certo. concordo. Qual é o caminho que você vai ter que trilhar? Eu digo que pertence a Deus. Deus é que vai apoiar, Deus é que vai te abençoar. Mas se você não decidir, você não fizer, nenhum dos dois vai dar Ó, certo. nós estávamos no shopping, acho que tem 2 dias que eu estava com meu marido no shopping. E daí, assim, a gente estava sentado comendo aqui, e atrás, sabe aquele espaço compartilhado? Uhum. Atrás sentou aparentemente uma família, e a menina estava contando, uma mocinha, assim, bem novinha, adolescente, contando assim, mas pensa na alegria, Luciana, que ela tinha ganhado um presente, que foi contando com alegria. Não era um presente assim que você dissesse assim, meu Deus, precisa tudo isso, mas para ela era É. muito importante, a gente notou isso, né? E a conversa foi fluindo ali, a gente conversando aqui, mas dava para ouvir bem a alegria dela contando e tal. Quando nós saímos dali, né? Meu marido saiu com os olhos cheios de lágrimas. Dele falou bem assim: sabe o que eu fico pensando, Karina? Talvez ela esperou o ano inteiro para ganhar esse presente. Talvez ela seja de uma favela, né? O que será futuramente de tudo isso, né? Eu falei para ele assim: olha, eu não vejo como você está vendo, porque assim, independente dela ser uma pessoa que está num nível muito alto, que tenha condições, um berço de ouro, ou ela seja de uma favela, as oportunidades são as mesmas, Luciana. Eu acho que ela vai ter as mesmas oportunidades. Não vai ser fácil, igual você falou, mas não significa que ela não possa, que seja inalcançável. Talvez as oportunidades possam ser maiores para quem tem já uma condição financeira ou nasceu num berço de ouro. Ela é maior, mas a cobrança também é maior. Concordo? Porque quando você nasce numa família de nome, uma família ali que tem essas coisas, a gente sabe, né? Que Aí já. vem a pressão, né? Exatamente. Será que é aquilo que a pessoa quer fazer? Será que é aquilo que ela quer estudar? Será que ela, de repente, quer fazer brigadeiro, assim como eu tinha essa oportunidade? E se sei lá, um filho de um médico quer fazer brigadeiro? Será que vai ser bem visto? Então, tem os dois lados. Eu sempre digo que nada é sobre dinheiro. Nada. Concordo. Eu digo assim: tudo são pessoas com ideias, pensamentos que são iguais ou diferentes.
Mas quando você se conecta com uma pessoa, não é pelo dinheiro, não pode ser pelo dinheiro. Tem que ser pelo que ela é, por quem ela representa, o que ela representa para você. E a partir disso que você entende, você também, por não ter dinheiro, você não se coloca menos do que É ninguém. uma oportunidade de crescimento, né? Você se coloca. Desenvolver. Eu faço eventos de personal chef. Não consigo estar em todos. Mas sempre quando as minhas amigas do Clube Mulher Brilhante me contratam, Inclusive, elas são as poderosas, né? Ai, não, não A tem, Ruth né? amada, né? Nossa querida. Eu faço questão de estar lá. Porque me faz bem, é algo que eu gosto de servir essas pessoas, eu gosto de estar lá. Eu poderia simplesmente dizer para minha equipe, vai lá vocês, eu né, não vou. Mas eu faço questão de estar lá, faz parte do meu negócio, parte da minha essência. E isso, de 10 anos para cá, quanto mais eu faço, mais gosto de fazer eu tenho. Que top. Isso quer dizer que a Lu parou de sonhar, parou de colocar outros projetos em prática, da parte lá, comunicadora? Não, Não, não. você continua se comunicando. Da Bom, o teu podcast é um resultado disso, não é? Eu digo assim, que o podcast veio para ajudar pessoas Uhum. que talvez estejam travadas ou que talvez não tiveram oportunidade. Porque eu uma vez pedi um espaço para ter oportunidade para contar a minha história. E essa pessoa visualizou logo quando começou o podcast, são uns, Uhum. sei lá, aqui no Brasil começou em 2005, mais ou Uhum. menos, né? Mas enfim, foi depois disso. Ela simplesmente visualizou e tipo assim, quem é você? Nem sequer deu o luxo de me responder. E aí eu falei, tá tudo bem? Só que aquilo ficou. E aí aquilo ficou, até que um dia eu tomei uma decisão. Eu decidi que eu ia criar um canal de podcast. E foi tão automático que eu falei isso à noite nas minhas orações, que eu faria isso, que eu faria aquilo, tal, mesmo estando com a minha empresa. No outro dia pela manhã eu vejo um anúncio lá. Lógico, o Google é maravilhoso, ele escuta tudo, né? Eu vejo o Ele anúncio, escuta. eu vejo o anúncio de manhã lá no meu Instagram lá. Primeiro podcast de Campo Largo, primeiro estúdio de Campo Largo é aberto e É eu tal que e vou estrear tal. esse podcast. Sou eu que vou ser a primeira e já vou Vou enfiar o lá. pé nessa porta aqui. Aham, já vou entrar, vou abrir essa porta. Foi fácil? Não. Claro que não, nunca é. Investimento, tempo, dinheiro. Falar para o marido, ó, eu tô tirando dinheiro daqui, eu tô investindo ali, mas eu sei o que eu tô fazendo. Não é fácil. Não. Porque para ninguém é fácil. Quando você tá no confortável, você mexer com o que tá confortável é difícil. Só que eu tinha tomado uma decisão. E aí estamos já com 60 e alguns episódios Que legal. gravados. É Qual que assim, é o teu? é Lucast. E por que que eu tô querendo que ela fale sobre isso? Antes da gente começar, vocês não ouviram, mas a gente estava falando sobre a concorrência, né, Lu? É, Gente, o mercado é muito expansivo, é muito enorme, né? A Lu fala de coisas um pouco diferentes do que eu falo aqui, ainda que se cruzam em alguns sim. momentos, mas eu super apoio o trabalho dela, assim como ela está apoiando o meu hoje. Galera, não é sobre eu preciso estar acima da Luciane, é sobre estar de mão dada com a Luciane crescendo junto e vamos lá, Lu, né? Quando a gente tem duas empresas que fazem a mesma coisa, digamos, você tem o aqui, o Atualiza, e eu tenho o Lucast. Quando a gente se une, a gente atrai muito mais cliente, Concordo. a gente atrai muito mais holofotes para o nosso negócio. Porque a primeira coisa, nossas duas se uniram. Não é uma força, são duas. Isso E é mesmo. isso que as pessoas não entendem. Então, eu tenho várias pessoas que eu poderia citar para você que gravaram comigo e depois que gravaram, fizeram seus podcasts. E tá tudo certo. E eu fico feliz, eu fico muito feliz e já sonho. Daqui um pouco, quem sabe daqui um pouco eu não posso criar um método para ensinar quem quer ter podcast. Boa. Não é verdade? Tô fã dessa mulher hoje, galera. Daqui um pouco a gente pode Meu empreender. Deus. Olha, daqui um pouco você pode chegar, ó, você quer fazer o seu podcast crescer assim, assim, ter isso, ter aquilo, vou te ensinar, vem comigo. É É negócio. super o caminho, né? Você entendeu? Então não é concorrência de maneira. Eu fiquei Nunca. muito feliz quando você me convidou para falar da Ludelu, porque eu quase não falo da Ludelu assim, né? Uhum. Eu falo de outros empreendedorismo, É negócio, porque eu amo clube. doce. Ai, E eu fora o dia inteiro, nem pude trazer uma bandeja de mas eu vou brigadeiro para convidá-la de nós aqui. volta, Ah, eu galera. volto, eu volto. Mas daí só pro café. Aí eu trago uma mesa de café, a gente faz um bem Vamos fazer bolado. o clube das menininhas aqui um dia, Vamos, vai. vamos. Nossa, seria Trago, show, hein? trago. Tem um espação aqui Eu bacana, vi hein? ali, gente, tem um espaço tão legal aqui. Eu já quero ficar na sacada ali já tô imaginando.
combinando a mesa de Ai, que café. delícia. Não mexe comigo hoje, Luciana. Que Não, hoje o café não vai ser tão grande quanto eu queria. Lu, imagina. você começou a fazer as guloseimas, e daí, assim, o que que você desenvolveu? Vai tudo? É panificação, entra os confeitos, entra tudo? Nós começamos com café colonial e festa, né? Que foi a primeira demanda que a gente teve. Aí depois eu fui para um espaço maior. Aí a gente tinha o café colonial, confeitaria e ainda não panificação, porque a panificação é diferente. Uhum. E a panificação veio forte depois da pandemia. Por quê? Porque taças de sorvete, açaí, a gente tinha toda Que essa legal. parte, né, de confeitaria, ela deu uma queda, porque a pandemia, né, fez com que mudasse um pouquinho o perfil do cliente. O café colonial a gente até tentou retomar depois da pandemia, mas aí o café colonial é um investimento alto para você ter uma mesa bonita e no final ir tudo fora, né? Então Uhum. aquilo ali fez com que eu mudasse um pouquinho o meu olho e fosse para a parte da panificação. Ali eu resolvi, não, eu vou parar, não vou fazer café colonial todos os dias como eu Uhum. fazia e passei a fazer café colonial para eventos. Ah, que top. Então, E conta como é que é isso agora. então você quer fazer, por isso que a gente chama de personal chef e a gente chama personalizado mesmo. Por quê? Você vai fazer um evento numa chácara, na sua casa, para suas amigas, aonde você for fazer. Tem pessoas que fazem casamento assim, não Tem, faz? tem, Você atende tem, casamento também? atende. Tem vários casamentos em Pega o chácara. bloquinho e anota aí. Vários casamentos em chácara à tarde no campo com café colonial, assim, fica top. Fica muito legal. E a gente fez vários. Ah, até época de inverno. Coloca sopa, coloca caldo, Que coloca. A legal. gente vai incrementando ali. O fundi também entra ou não? Tem cardápio com fundi também. Na verdade, a gente tem desde o básico, Até o tá? requintado. Até o requintado. Por isso que ele é personalizado. A gente trabalha com todos os bolsos. Ah, eu quero fazer um casamento intimista, mas eu quero fazer o top que você tem. Beleza. Ah, não, eu quero fazer um casamento, mas eu não quero investir nesse momento, né, na festa ali, quero fazer um café colonial igual de vovó. O bolo de fubá, o café com Oh, leite, o salgadinho, o pastelzinho frito na hora, sabe aquela coisinha de vovó mesmo? Tá tudo bem, a gente faz. marvada, gente. A gente faz também, não tem problema. Que E delícia. além disso, a gente faz aí a parte dos coffee. Que às vezes tem pessoas que falam assim: ah, o meu não vai ser casamento, eu vou receber alguns amigos que estão viajando, que estão vindo aqui, mas eu não quero me incomodar com nada. Eu quero um coffee com uma mesa de antipastos, uma tábua de frios. A gente faz conforme o cliente quer. Entendi. Bem Lu, personalizado. dessa parte, vamos considerar a pandemia para trás. Se você for olhar assim para trás, na tua trajetória, o que que você acha que, qual foi o ensinamento assim que mais te impactou, assim, do período de você? Pode ser no período de transição de carreira, como pode ser no período comercial ali também, como você achar melhor. O período de transição de carreira, ele não foi fácil, porque não era uma decisão que eu queria, mas não era naquele momento que eu queria tomar aquela decisão. Então, ela foi forçada. Eu apenas adiantei o processo. O que era um plano B acabou sendo um plano A. Mas depois que eu coloquei na minha cabeça, acabou aqui para trás, né? Até Uhum. depois é como se eu tivesse realmente colocado uma pedra em cima de tudo aquilo. Eu voltei a falar dessa comunicação há algum tempo para cá. Hoje mentoro mulheres através de comunicação e vendas. Muitas pessoas me procuram para isso, mas é uma outra empresa. E quando eu falo da Ludelu, o desafio maior é você estar sempre inovando na área de alimentos. Porque se eu continuasse fazendo o brigadeiro, o bolo ali tradicional, Tradicional. eu teria meu público, mas eu teria crescido? Uhum. Seria mais fácil, porque eu estaria lá fazendo as minhas coisinhas, não Uhum. teria passado tantas noites em claros, não teria tantos boletos que na hora de pagar a gente quase se descabelava para pagar. Só que quando eu tomei a decisão que eu não queria ser uma confeiteira que fizesse somente as coisas dentro de casa, ou que não crescesse, eu assumi a responsabilidade de pagar o preço pelo restante. Entendi. E aí as pessoas desistem. Por que que as pessoas desistem, você sabe? Ou porque são inflamadas, ou porque não tem o apoio devido, né, na hora que precisa, né, Luciane? Tudo isso também. Mas o principal, quando a gente toma uma decisão que você quer fazer algo, você não precisa do apoio, das outras pessoas. Como que é o apoio que você precisa? É do comprador, é o teu cliente, é a tua parceira que vai te convidar para vir num podcast contar a tua história. Isso é apoio.
Mas aquela pessoa que está do teu lado, que vai olhar para você, é difícil, né? Não faz. Eu, se fosse você, eu Aquele que parava. inflama, galera. Você tá entendendo? Esse você tem que nem contar o que tá acontecendo. Por quê? Culinária é difícil, gente. Eu não conheço ninguém. Olha que tem gente top no Ó, você mercado. falou uma coisa aqui que de repente pode ser um case para você trazer agora. Você falou ali que você jogava muita coisa fora, né? Nessa hora, você vai fazer, depois você joga tudo isso fora, né? Porque vai ter dia que vai vender bem e vai ter dia que não vai ser aquele público igual. E tudo isso, todas as vezes que você olha para isso, tem pessoas que vão falar para você, nossa, os próprios colaboradores, nossa, que dó, mas você joga tudo isso fora todo dia, então você não tem lucro. O que que automaticamente você faz? Nossa, eu não tenho lucro. Nossa, eu vou desistir, eu vou parar. Isso acontece sempre. Não adianta dizer para a pessoa que está em casa. Se você está em casa, você está me ouvindo, você está empreendendo, você pode estar fazendo somente brigadeiro. Decida o que você quer fazer e não escute a opinião de quem não vai te favorecer. Porque aquele que pode te ajudar, ele não vai te criticar, ele vai pegar na tua mão e ele vai te levar para outro lugar. E é isso. Eu tive pessoas que olhavam para mim, tem uma amiga minha, até a Vera, do salão, todos os finais de semana eu ia lá, eu vendia para ela. E quando eu não conseguia mais vender, porque eu já estava, né, Uhum. grande, já tinha crescido, ela ligava, ela mandava mensagem: Eu tô tão feliz pelo teu sucesso. Como é Quantas difícil a gente receber uma mensagens, mensagem assim, né? quantas vezes eu estar assim para baixo e só eu sabia o que eu estava passando assim. Aí eu pensava, acho que eu preciso ir em algum lugar. Às vezes ia lá fazer a unha, às vezes nem podia ir. Ela dava um jeito de me encontrar, é Deus mesmo. Ou às vezes mandava uma mensagem: Nossa, Lu, eu tenho orgulho de você, como você batalha. E aquilo me dava aquele ânimo, aquela energia. Vamos mais um pouco. Aí acontece alguma coisa com um colaborador, com alguém da família, vamos mais um pouco. E assim é a nossa vida. Porque a gente resolve o problema todo dia, Luciane. A verdade é essa. É. Então, galera, assim, de boa, se você quiser não resolver problema, eu vou te aconselhar, então não abre nada, porque não Eu tem acho que como, né? Mas assim, resolver problema não é o problema, Não. né, Lu? Porque todo dia a gente vai ter que resolver. Todo dia você vai ter um filho para cuidar, todo dia você vai ter uma casa para limpar, todo dia, porque a gente é empresário, mas a gente também é dona de casa, a gente também é mãe, a gente também é esposa, Esposa. né? E tem filha, né? E daí assim, isso não acaba. Não dá para desligar essa parte e ligar a sua parte empreendedora, né, Lu? Não, Tem que não fazer tem. tudo. Mesmo que você esteja num patamar onde você tenha pessoas que te ajudem, né? Colaboradores, quem cuida da tua casa, os detalhes são seus. A melhor comida do seu marido é sua, a melhor roupa do que o seu filho vai sair é sua. A gente não pode deixar esse papel de mãe, esse papel de esposa, né? Talvez não seja mãe, mas seja esposa. Por quê? Eu brinco assim, ó, a cueca do meu marido somente eu que dobro. Eu não deixo ninguém pôr a mão. Sério, É Lu? sério, é sério. Essa é a primeira vez que eu escuto É isso. sério. E você sabia que eu aprendi isso num workshop cristão que eu fui? Sério? Uhum. Uma pessoa assim muito bem sucedida e ela contou coisas que não vêm ao caso e Uhum. ela falou que essa foi a primeira decisão que ela tomou. É Gente, porque é uma roupa íntima. exatamente. É algo que diz assim, ó, o meu marido, vou abrir um aspas aqui, né? É meu. Uhum. O que que tem de mais valioso no meu marido? Não é cueca, tá? Por favor, gente, não é cueca. É a intimidade, Uhum. né? Então eu cuido da intimidade do meu marido cuida da minha intimidade, os meus filhos têm intimidade que ninguém precisa saber, ninguém precisa Uhum. participar. E é esses momentos que fazem com que a gente consiga continuar firme lá fora. Se a gente não consegue ter um ambiente saudável dentro de casa, a gente não consegue continuar lá fora. Por algum tempo até pode ser que dê certo, mas nenhum sucesso lá fora justifica o fracasso aqui de dentro. Concordo. E eu aprendi isso com muita dor, com muitas coisas que aconteceram na minha vida. E depois que eu aprendi isso, hoje eu sempre falo, indiferente do sucesso, porque eu almejo ter muito mais sucesso, sou uma pessoa sonhadora, sonho com coisas que se eu contar que vocês vão dizer que eu sou louca. Mas a minha família tem que estar ali. Não digo que vai estar em primeiro lugar o tempo todo, porque às vezes eu tenho que sair, por exemplo, hoje, 5 horas da manhã eu já estava nativa. Uhum. Quem levou meu filho para a escola foi meu marido. Aconteceu uma situação lá com a minha família, eu não podia estar lá, eu só mandei uma mensagem pro meu marido, ó, fica firme aí que logo eu chego. Tá tudo bem, porque eu Uhum. faz parte da rotina. Só que não quer dizer que as coisas principais da minha casa estão largadas. E às vezes as pessoas não veem esse lado. As Claro que não. pessoas olham e pensam assim: nossa, é só brilho. É, mas não é.
Mas não é, galera. Eu quero abrir agora um momento que eu vou falar um pouquinho sobre patrocínio e depois eu quero entrar num outro Vai lá que eu assunto vou tomar bem uma água. bacana Acho que uma que delas. vocês ainda não sabem que eu ainda vou contar sobre a Luciane, tá, galera? Então, assim, eu quero falar agora sobre a WJR Consult, que é do nosso querido Wallenstein, tá? Inclusive, queremos aqui deixar os nossos sentimentos, né, ao Wallenstein e à equipe da WJR, porque essa semana, né, ele está vivendo o luto da perda do pai dele e nós lamentamos muito a sua perda, tá, Wallenstein? Então, assim, que nós pudermos contribuir para que a sua dor diminua, estamos todos aqui na F5, tá? Mas se vocês não conhecem o trabalho do Wallenstein, ele é um educador financeiro, ele traz uma educação financeira para dentro da empresa, na mente dos empreendedores, ele traz os cursos de aperfeiçoamento e faz de você um grande conhecedor da área financeira. Depois você embute isso dentro da tua equipe e quando você precisar fazer um complemento, a Karina entra e terceiriza para você, galera, que é isso que a gente faz por aqui também, tá bom? Então, um enorme abraço para a Juliana, nossos sentimentos aí ao Wallenstein, vai dar tudo certo, amigão. Vai nessa tua força aí que daqui a pouquinho tudo se acalma, tá bom? Um enorme abraço. Lu, voltando aqui agora, falando um pouquinho sobre você. Ela é comercial, ela é podcaster, que eu não sabia que existia isso, eu aprendi com a É. Luciane, vai, é um podcaster. Ela tem o empreendimento na área de confeitaria, mas ela também é embaixadora das Mulheres Brilhantes aqui em Campo Em Largo. Campo Largo. Conta para mim como é que é isso. Conta do clube também, já faz a Pode propaganda deixar, já aí. vou fazer um pitch de venda, que eu tô especialista em fazer pitch de venda Ela pro é, clube. galera, ela é especialista em fazer pitch de venda, verdade. Então, o clube nasceu dentro de um personal chef. Na verdade, é uma história longa. Eu já conheci a Luana, que é uma menina fotógrafa de Campo Largo. Que legal. Ela e a mãe dela já me acompanham desde lá do meu casamento, quando eu estava grávida dos meus filhos, aquela coisa toda. Fotógrafo de família mesmo. E um dia ela conheceu a Gisele Suardi e falou para mim: Lu, eu vou te apresentar uma pessoa assim, assim, assim. E a Gisele me fez uma surpresa, foi gravar no meu podcast. Abrindo aspas, que a Gisele é a mentora do Mulher Palestrante. Mulher palestrante, isso mesmo, a Gisele Suardi. E lá no comecinho, foi uma surpresa maravilhosa, foi muito legal. E depois disso, a Gi falou assim: eu vou te indicar, porque daí ela conheceu a confeitaria, foi até a minha confeitaria, provou algumas coisas. Eu fiz alguns eventos ali junto com ela. E aí ela me indicou para Paula, que a Paula Vicentini é uma embaixadora do clube, acho que foi a primeira embaixadora do clube, se eu não me engano. Paulo Fantástico também. É. E aí eu fiz um evento pro clube, em Pinhais. Ah, que E quando legal. eu fiz esse evento pro clube, eu tinha acabado de perder um contrato de uma outra empresa, que era da Ludelu Uhum, também, mas é um restaurante. Eu abri um container e uhum, dentro desse container eu montei um restaurante. E eu servia 24 horas uma empresa com lá um contrato fixo, mas eu investi um valor muito alto para montar esse container uhum. dentro do pátio da empresa. E naquela semana eu acabei recebendo que ia ser encerrado o contrato. Entendi. E aquilo foi um baque muito grande É um investimento? porque o investimento era muito alto, eu estava ali já há bastante tempo, eu não esperava. E ali eu falei, meu Deus, é aquela coisa, né? Eu sou ser humano, eu já penso no faturamento, né? E agora, o que eu vou fazer? Os funcionários todos que eu ia ter que desligar, né? Enfim. E ali eu estava bem para baixo. Aí eu fui fazer esse evento e eu lembro que eu estava servindo, caiu algumas coisas no chão, foi numa mansão lá no Beraba. Eu falei, eu tô aqui para trabalhar. Fui lá, limpei o chão, a moça tinha pisado no cocô do cachorro lá fora e saiu pisando por tudo. Falei, Jesus, um evento lindo desse, como é que eu vou deixar? Levei meu filho mais velho para me ajudar nesse dia e a gente tava lá. E eu tava desnorteada, sabe? Não tinha foi assim, aquela É que a notícia cabeça tá semana. aqui e tá lá, né? Eu não sabia nem o que eu ia fazer. E me indicaram, eu vou, tá tudo bem, a panificadora tá funcionando, normal. Aí eu falei assim, vamos ver o que que vai dar. Eu já comecei a olhar para o outro lado. Isso é muito importante. Se você é empreendedor na área da confeitaria, na área da culinária, enfim, sempre tem um olhar amplo. Não fica olhando só aqui. Eu sempre brinco nas minhas mentorias, não pode ter olho de galinha, né? Tenha de águia. Porque às vezes a gente é pego de surpresa. E quando a gente é pego de surpresa, você sempre tem que ter alguma coisa Plano B. que é. Às, Uhum. às vezes as pessoas acham chato falar isso plano B, mas a gente sempre tem que ter. Porque você não pode simplesmente dizer assim, agora eu vou entregar os bets. Agora acabou a empresa. Não, você tem que ir atrás. E foi o que eu fiz. Eu comecei a focar no quê? Nos eventos de novo.
E ali nasceu o gostinho do clube, ali várias pessoas me convidavam, Que e isso lindo. foi, né, um tempo atrás. E o que Mas que aí me você fazia fez? parte ainda de Curitiba. Aí eu não entrei pro clube, eu tinha ido servir um evento. Ah, E eu fui servir um evento nessa mansão, porque não tinha ninguém dentro do clube ali naquele momento que fizesse esse trabalho. E eu fui entendi, indicada pela entendi. Gisele, para a Paula me contratou. Enfim, resumindo a história, eu estava lá limpando lá e tal, e eu, na minha cabeça, naquele momento, os meus pensamentos internos, eu nasci para ser a tia do café mesmo, e tá tudo bem. Eu tenho que servir as pessoas, eu gosto, então o meu lugar é aqui. Gente, o meu lugar era ali e fiz com o maior amor, mas isso não quer dizer que eu tenho que continuar fazendo aquele papel. Só que naquele momento era assim que eu me sentia. Quando acabou toda a parte do evento, a Paula, com um olhar clínico, assim que eu falo, fantástico, fantástico. Paula Vicentina, ela sabe o amor que eu tenho por ela, enfim, pela trajetória. No final, ela me chamou na frente do palco, me entregou o microfone e falou assim: eu tenho que honrar você. Porque o que você fez aqui, você fez muito mais do que você foi contratada, você fez muito mais do que eu esperava, e se não fosse você, o evento não seria um sucesso. Na hora eu Uhum, desmontei, eu falei, opa, tipo assim, alguém estava me olhando. uhum. Então, essa é a importância de, indiferente do que você vai fazer, faça bem feito. Não importa. Não importa quem tá te olhando. Não importa. E eu não estava prestando atenção em ninguém, eu estava fazendo o meu melhor naquele momento. E realmente, eu fui contratada para servir o café. Mas eu estava parada para servir o café na mesa. Como é que eu vou servir um café com cheio de sujeira em volta? Não Uhum. tinha como. Eu costumo dizer que o caráter tá pelo aquilo que as pessoas não olham, né? Então, o caráter é aquilo que quando o que você está fazendo, as pessoas não estão presentes. É, Aí você não é está os precisando. bastidores. Os bastidores, não tem o holofote, mas tá tudo certo. Você É, continua entregando o que você tem que entregar. eu digo assim, trazendo um pouco aqui, né, para Deus, é o que tem no secreto, né? É o que é no secreto que te mostra quem você é de verdade. E aí a Paula fez tudo isso, me honrou, foi muito legal ali. E em seguida eu decidi que eu entraria no clube, mas eu não entrei. Eu demorei ainda a entrar. Eu resisti, porque eu ainda continuava pensando que não era para mim. Eu continuava pensando que eu estava vivendo um momento que era somente a Ludelu, que eu precisava viver só aquilo e reestruturar minha empresa e tudo mais. E aí a Ruth chega para mim e fala assim: você tem que entrar. Você é muito grande, você é muito forte, ela, né, aquele jeitinho dela maravilhoso. Você tem que entrar assim, tá bom, Ruth, eu vou entrar então. E aí, logo em seguida, entrei pro clube, continuei nas reuniões. Veio um convite, né, que tinham mandado o meu nome para São Paulo, para concorrer com mais algumas pessoas de Campo Largo, que eu não sei quem é, mas para ver o perfil para se tornar embaixadora. E eu fiquei uma semana com aquilo na cabeça. Será? Que é uma Será? responsabilidade Será? muito É maior do que muito grande. do que fazer a composição do clube, né? É muito grande, é muita coisa. E aí você não é só responsável por você, é por todas as outras pessoas que estão lá. Sim. E o que me fez tomar a decisão foi lembrar da Paula, daquele gesto, lembrar da Gisele, lembrar da Ruth, várias outras mulheres que fazem parte do clube, da Luana, que todas essas mulheres, elas não conheciam a minha história até então. Hoje elas conhecem agora, né? Uhum. Mas elas não conheciam a minha história, mas em nenhum momento elas me deixaram para trás. Em todos os momentos, elas estavam me puxando para cima. E aquilo fez muita diferença na minha vida emocional. Ó, agora fazendo um parâmetro aqui, né? Eu estava pensando aqui, a gente falou agora há pouco sobre as pessoas que acabam minando o nosso desejo de crescimento, né? Você está falando de 3 pessoas, né? Eu costumo dizer que para cada 3 que te ajudam, tem uns 10 aí que tentam te atrapalhar. A minha avó falava estorvar, né? Estorvar. Então, assim, olhando por esse lado, você reparou que você conseguiu focar só no que crescia? Uhum. Porque o foco era desejo de desenvolvimento mesmo, né, É. Luciane? Eu lembro que eu te contei quando eu ia de ônibus que eu não reclamava e que todos os dias eu agradecia por ter aquela oportunidade. Eu sou uma pessoa que eu nunca olho para o lado ruim das coisas. Eu quero olhar, eu desvio, eu bloqueio, eu não sei te dizer, eu acredito que até tem alguma coisa na minha infância lá que deve ter sido, porque apagou da minha mente, não sei o que aconteceu, mas eu parei de olhar para as pessoas ruins, para as coisas ruins, para aquilo que. Tanto que se você chegar para mim e falar assim, vou dar um exemplo aqui. Lu, eu não gostei do teu podcast, eu não gostei do teu brigadeiro, eu não gostei do teu bolo. Qualquer coisa que você falar, tá tudo bem, obrigado pelo feedback, mas isso não me atinge. Você consegue Uhum. entender?
entender isso? Entendo. E eu vou continuar olhando para você do mesmo jeito. Por quê? Porque não me atinge. Mas isso é difícil, hein? Isso é difícil conseguir E eu desenvolver. consegui. Assim, de uma maneira muito natural, talvez até pelo sofrimento lá do passado, que foi muito grande, e eu fui desenvolvendo isso e tá tudo bem. E eu comecei a focar nas mulheres que realmente eram porreta mesmo. E eu dizia, é com essas mulheres que eu quero andar. E ali surgiu o convite para ser embaixadora. É óbvio que em alguns momentos eu pensei e eu falei pro meu marido, eu não tô preparada. Eu não sou como essas mulheres grandiosas, empresárias ainda. O meu marido olhou para mim, quem disse que não? Eu falei, Opa, desse jeito. opa, então tá tudo certo, Aham. né? Quem disse que não? Você vai fazer sim, você vai entrar e você vai se dedicar e não sei o que, não sei o que. Tá, mas eu vou ficar mais tempo fora de casa. Ele olhou e falou assim: eu tô com você. Eu falei, então você tá comigo, eu também vou junto. Então, E ali eu tomei a decisão. E aí abri uma embaixada do zero em Campo Largo. Não foi fácil. A gente começou do 1 a 1. Ainda é novo, né? Foi em março que eu comecei como embaixadora, nossa, ele é uma um criancinha. bebezinho. Já estamos aí com quase 30 mulheres. Meu É, Deus, você trabalhou e foi muito, então. trabalhando bastante. E eu quero, né? Até nós temos uma meta aí, agosto de 2023, nós temos uma meta e desejo de ser a maior embaixada do Brasil. Isso é uma meta muito ousada. Gente, se cuida, hein, Ruth? Não, mas eu não Se concorro com a cu- Ruth, né, Ruth? A Ruth, nós estamos Tô juntos. brincando com ela porque, inclusive, a roupa que eu estou usando hoje é da Modelo Produtiva, né, gente? Que a Ruth é uma maravilhosa. A gente já conversou sobre isso aqui. Já. Então, assim, se vocês não conhecem o clube ainda das Mulheres Brilhantes, ele é um clube da Kênia Gama, tá? A Kênia é a mentora desse projeto. Ela criou Uhum. primeira embaixada e depois, quando ela viu que ela ficou muito grande, não tinha como ela mais cuidar de tudo, ela foi colocando, setorizando, ou seja, foi colocando as embaixadas e cada uma das meninas fazem muito bem o seu trabalho e cuidam de nós. Que estamos aqui dentro, no guarda-chuva delas, tá, gente? E vocês fazem um trabalho fantástico, assim, né? A forma com que vocês desenvolvem, como vocês linkam as pessoas, como fecham negócios entre si, né? Porque a ideia do clube é justamente essa, né, Lu? É fechar negócio entre nós, assim, conseguir trazer as melhorias, trazer o conhecimento, nos desenvolvermos, né? Tem muitas mentoras, muitas financistas, muitas pessoas que fazem muitas coisas parecidas, mas a gente percebe que não conflita. Não, nós como embaixadoras, o nosso papel é trazer essas mulheres para o clube e mostrar para elas que juntas nós somos mais fortes. Isso é um lema e que ali dentro uma puxa a outra. Então, se o teu negócio está com dificuldade, isso na minha embaixada, da Ruth, da Paulo, todo mundo é assim. Mas eu Uhum. vou falar da minha aqui. As meninas, elas colocam ali o tempo inteiro. Eu preciso fazer cílio, Lu, quem que faz? Eu preciso fazer o cabelo. Eu preciso de indicação para isso. Eu preciso de indicação. Então, tipo assim, meninas que vieram para o clube, para a embaixada, para iniciar os seus negócios, e em 3, 4 meses, assim, estão voando alto, sabe? Que top. Meninas que vendiam mentorias por R$ 1.200, estão vendendo a 3.500 e já vão subir porque não estão dando conta. Que Você top. consegue entender num curto prazo, assim, um crescimento muito grande. Só que uma coisa que o clube faz com maestria é desenvolvimento. Eu vi. Mentoria online, rodada de negócio, o MEB, que é o curso que nós ganhamos lá quando assina o plano anual, a gente estuda Não esse consegui entrar curso. no bendito curso ainda. Estuda esse curso, amiga. Estuda. O nosso grupo, a gente estuda semanal, Preciso. a gente estuda em casa. Eu faço assim, eu dividi, ó lá, né? Se alguém quiser ir, eu dividi por aula. Um dia 10 minutos, um dia 15 minutos, eu dividi por aula, coloquei lá e a gente tem a meta de estudar. Então, todo mundo estudou a aula 1 e a aula 2. Ah, então a gente vai Ah, você entra falar como uma coordenadora ali para ficar a gente vai mais. falar sobre a aula 1 e a aula 2. Quem tem dúvida, manda aí. Às vezes a gente faz uma reunião online, às vezes presencial, enfim. E aí depois, quem 3 e 4, 5 e 6, entrou alguém novo. Então vamos apoiar essa pessoa nova. Então a gente está tentando bater em cima, porque as ferramentas que tem nesse curso já te dá assim uma Eu direção vi lá. muito grande. Eu vi por alto, mas eu ainda não consegui entrar. Eu tenho um pouco mais de 30 dias que eu entrei, É mas vou porque dizer para você que já fechei muitos negócios, já trouxe muita gente aqui, então, assim, é conexão, é né? É conexão, gente. conexão. Eu sou uma pessoa que tem necessidade de se conectar com as pessoas, Lu. Você sabe que o clube, para mim, ele veio para completar aquela Luciana que ficou lá atrás? Aquela Luciana comunicadora, vendedora, aquela Pode ser, Luciana, verdade. ela estava lá.
E ela, por uma dor, ela passou a fazer outra coisa, passou a fazer doce, bolo, criou uma empresa. 10 anos no mercado não é para todo mundo, principalmente com pandemia, com tudo que aconteceu. A gente teve que se reinventar muitas vezes. Quando eu te contei do contrato lá que eu perdi, que era um contrato, né? Você acha que eu desanimei? Não. Não, a gente vai fazer dar certo de outra maneira. E agora a gente está com um projeto para novembro, que a gente abre a temporada de taça de sorvete. A gente, enfim, a gente está com um monte de coisa Marido, nós aí. vamos ter que ir lá um pulinho lá em Campo Largo. Eu acho que vocês vão ter que ir lá. Se eu mostrar, Com o tempo. eu vou mostrar as fotos da taça de sorvete para você, você vai ver. Ah, ela quer acabar Ai, comigo, meu gente. Deus, é maravilhoso. Ai, Eu tô doida para não, a comer um. Luciana tá querendo acabar comigo hoje, vai. E aí, essa mulher brilhante veio para completar tudo isso, na Muito minha top. opinião, que era um propósito de colocar outras mulheres, talvez que passem pelo que eu passei e Uhum, estejam desistindo. Então, eu quero falar para você, mulher de Campo Largo, ali da região, se isso você tá mesmo. sozinha, se você tá desanimando, eu não sei o que você possa estar fazendo agora, não desanime. Venha para o clube, entre em contato, vai ter o meu arroba em algum lugar aqui, vai até a Ludelu lá na cidade e nós vamos estar ali para poder te ajudar com certeza. Não fique sozinha, porque eu tenho certeza que junto é muito mais fácil. Acho que eu tenho uma cliente para você, Lu. Oba! A Adoro. minha prima, a Josiane, ela trabalha com uma loja, ela põe a loja dentro do carro e vende. Ai, que legal. Quantas nunca fizeram isso, né? Nossa. Quantas, Quantos né? brigadeiros eu já não vendi dentro do carro? Então, só que ela faz o seguinte, ela põe tudo lá no WhatsApp e na hora que tá vendendo, ela põe tudo dentro do carro e corre atrás de você e faz toda a região. Então, ela Que já avisa, vou legal. estar em tal lugar, tal hora e assim, o povo já fica tudo esperto e compra Olha que mesmo. E legal. ela dá um jeito de vender. Que bom, que bom. Então, aí, ó, já vou levar uma empreendedora para você Leva. lá, Pode levar. Pode né? mandar todo mundo lá que tem lugar para todo mundo. Lu, vamos fazer umas rapidinhas assim. Eu queria que você falasse um nome importante na tua trajetória lá atrás. Deus. Uma pessoa importante no seu desenvolvimento. William. Não tem como não ser. Que lindo. Tem que trazer o William na próxima, É. né? Família. A base. Mulheres brilhantes. Ressurge. Pandemia. Ensino. Qual foi o maior ensino que você tirou do dia que você sentiu maior dor, assim? Quando eu senti a maior dor. Uma dor emocional que eu falo, né? Aquela dor, assim, aquela que pega a gente, assim, num dia que você quer ficar deitado, aquele dia que você resolve que você não vai sair da cama. O dia que o meu filho, por uma depressão, devido às situações, né, que nós passamos junto, ele tentou tirar a sua vida. Ali foi a pior dor que eu senti. Como que você superou isso, Lu? Por ele. Mostrando para ele que quando nós temos Deus, por mais que o mundo conspire contra, por mais que as pessoas digam que você não vai dar certo, que você não é capaz, quem determina é Deus. E eu mostrei isso para ele, que o meu amor podia não ser o suficiente, mas que Deus podia cuidar de tudo o resto. E ali eu entendi que o meu propósito era muito maior. Concordo com você. 5 palavras que resumem a Luciane. Ai, vamos começar pela primeira que Hum. todo mundo fala, né? Determinada, não desiste, corre atrás, muito amor e resiliente. Resiliente não precisava nem falar, né, galera? Depois de toda essa história aqui, tô sentindo a minha pequenininha, vai. Não, eu abafei bastante coisa aí. Não, eu sei que é, né? Momentos de maior adversidade. Momento de maior adversidade, transição de empresa ali foi um momento bem, bem doloroso. Uhum. E se alguém está passando num momento de transição como você passou agora, né? Agora essa pessoa está vivendo esse momento, está assistindo a gente, né? Qual que é o teu conselho? Olhe para dentro de você, primeiro. Quem é você de verdade? O que você pode fazer? Quando eu passei por esse momento, eu busquei o que fazia sentido na minha vida lá atrás. E eu trouxe para a atualidade porque era algo que me fazia bem. Então, eu não fui buscar status, eu não fui buscar o que as pessoas achavam, eu fui buscar o que me fazia bem. E naquele momento parecia doido, né? Você largar uma multinacional e fazer doce para vender de porta em porta. Ninguém conseguia entender, mas eu sim sabia qual era o motivo que eu estava fazendo. Então, busca dentro de você que a resposta está lá.
Isso aí. Sonho que ainda quer realizar em 2024. 2024. Conta pra gente que a gente gosta. Ai, meu Deus, ó, um sonho para 2024, tá? Na verdade, são vários, né? Tem muitos. Mas um deles é ser a maior embaixada em 2024. Esse é um sonho. Olha que eu vou pedir a Deus que você consiga, hein? Esse é um sonho. E tem um porquê, não posso contar, mas tem um porquê muito grande por trás disso. E há 5 anos atrás, quando aconteceu isso com meu filho, eu, na época, me converti, né? Foi tudo muito rápido ali. E Deus falou para mim, né? Uma profecia, que eu falaria para multidões de pessoas e que Deus ia usar a minha vida para falar com muitas mulheres. E quando eu conheci o clube, quando eu resolvi me tornar embaixadora, isso veio muito forte no meu coração, que seria ali. E multidões de pessoas não quer dizer que precisa ser milhões de pessoas, né? Se eu colocar 100 mulheres aqui dentro, já dá uma multidão, não dá? Dá sim. Então, faz muito sentido essa promessa na minha vida e eu falar de Deus para mim é algo que me enche meu coração de alegria, é algo que realmente é o que me deixa assim confortável em qualquer situação. Então, é algo que eu sonho muito. A gente percebe isso você falando, sente isso quando você está falando, né? E eu espero que você consiga, tá? Amém. Eu vou orar para que Deus te dê realmente isso. Amém. Eu sei que Ele vai te dar. Ela volta quando ela conseguir, tá, Amém. gente? Volto Não, ela por volta tudo. mais vezes, tá? Que eu ainda quero doce. Ainda vou filmar para vocês lá e vou postar para vocês os docinhos Pode deixar, eu vou mandar maravilhosos. entregar aqui. Deixa comigo que eu vou Ai, que preparar. delícia, Vou essa mandar Luciana é entregar. maravilhosa, Vou mandar. gente. O que que a gente pode esperar do clube em não só, né, atingir essa meta, mas assim, o que que a gente pode esperar do clube, o desenvolvimento em Campo Largo? Para Campo Largo, a gente vem com network de qualidade mesmo. Não que não exista, mas a gente quer fazer, quer não, a gente está fazendo algo diferente, que é algo que você faz o negócio da outra pessoa crescer. Então, esse é o meu intuito desde o início. Não pode, tem aquele network que você toma o café, você bate papo, é importante, é muito importante. Mas no final das contas, o que paga a conta não é isso. Então a gente precisa do dinheiro. Então esse é o meu principal motivo assim de trazer essas mulheres para dentro do clube. É para que elas possam faturar, elas possam ter vida melhor, elas possam se cuidar, elas possam cuidar da sua família com mais qualidade de vida. O que eu sofri lá atrás para poder alcançar hoje o que eu vivo, a qualidade de vida que eu tenho, eu sofri muito. E eu não quero que essas mulheres passem por toda essa trajetória, não precisa mais. O Né? sentimento que a gente tem é que a dor que a gente viveu, elas não precisam viver, né? Não precisa. Não precisa porque hoje existe um clube, hoje existem outras maneiras que a gente pode ajudar essas mulheres basta querer, né? O clube não pode fazer nada sozinho. Não adianta você entrar para o clube e você não tomar nenhuma decisão diferente durante o tempo que você passou pelo clube. Uhum. Porque o clube tem todas as ferramentas, tem embaixadora, tem todo mundo para te ajudar, mas a decisão vem de você. Não, mas a engrenagem deles é muito perfeita, assim. Eles fizeram um trabalho muito bem feito mesmo. Eu gosto muito. Cada vez que eu vou aprendendo um pouco mais ali sobre o clube, eu percebo isso, que há uma Daqui um pouco você estrutura abre muito. uma embaixada aqui, hein? Não posso concorrer com a Ruth, né, galera? Não, mas aqui é Colombo. Ah, é. É. É que vocês não sabem. É que o estúdio é em Colombo, tá? Mas Colombo já tem embaixada. Não tem embaixada? Em Colombo, não. Ai, Ruth. Olha lá, eu já tô. Ai, meu Deus, olha lá, eu já tô fazendo venda aqui pro clube, ó. Olha lá, Kênia. Contrata essa menina aí. Viu, diretor? Coloca o arroba da Kênia aí, por favor, que a Kênia vai ouvir isso e quem sabe sair uma grande embaixadora daqui, ó, influência. Já... Nossa, vai ser perfeito. Digo nada, hein? Melhor. Vou concentra, Karina, no script, vai. Lu, foi um prazer enorme ter você aqui. Eu espero que você volte muitas vezes, Amém. né? De podcast para podcast, Amém. né? Então, as portas estão sempre abertas. Eu já admirava o teu trabalho, já tinha te pesquisado um pouquinho, já sabia quem você era, já tinha recebido uns feedbacks bem positivos a teu respeito, né? As pessoas gostam muito de você mesmo. E eu sei que você tem conseguido já alcançar o que você começou, que é impactar mulheres e vidas para uma mudança empresarial e profissional, pessoal, né? Porque eu costumo dizer que não adianta querer ser uma grande empreendedora se não nascer de dentro para fora, né? Tem que estar aqui dentro e tem que pular para fora. Então, quero te parabenizar pela sua trajetória, ela é maravilhosa mesmo. Obrigada. Então, assim, poucas pessoas quase me fizeram chorar aqui, vai. Realmente, a tua história, ela é
ela é uma história de muita persistência, né? Vamos lá, tamo firme. Eu quero agora que você se direcione ao pessoal de casa para se despedir e também para deixar um conselho ou aproveitar aqui e fazer uma propaganda. Fala também os teus arrobas, né? Tá. Para o pessoal te encontrar e a tua localização lá em Campo Largo também para eles poderem te visitar. Tá bom. Eu que agradeço primeiramente, né, mais uma vez aí pela oportunidade, pelo carinho. Pode ter certeza que isso também é um divisor, né? Tudo que as pessoas fazem para nos ajudar e esse momento estar aqui conversando com você, quantas pessoas que estão no teu canal que não me conhecem, é uma oportunidade muito grande. E parabéns pela iniciativa aí de dedicar teu tempo e tudo mais para essas empreendedoras. Eu acho que no mínimo o sucesso para você é pouco. Então, assim, Ah, vai longe, falar que voa. nem os meus queridos, né? É, Vamos bater palma, vamos fazer assim. Os meus bonitinhos fazem assim, né? não batem palmas. Mas, assim, de coração mesmo, por você identificar esse lado feminino, você Obrigada. conseguir olhar para mim, né? Estando, não como uma concorrente, mas estando como uma parceira, sabe? Tudo isso, assim, mostra que você já está em outro nível. Então, assim, só sucesso é o que basta. Obrigada, Lu. Deixa eu aproveitar então para você que está em casa. Eu não vim aqui como podcaster, né? Eu vim aqui como convidada da Lu Delu. Então a Lu Delu é Confeitaria Lu Delu. Pode procurar lá no Instagram que tem também no Facebook. Nós estamos desde 2013 em Campo Largo, no bairro Bela Vista. Fica bem pertinho da BR-277, dá 100 metros da BR. Nós temos ali uma confeitaria bem caseira, todos os produtos sem conservante. Estamos abrindo temporada de taças de sorvete agora dia 1º de novembro. Então, dá uma passadinha lá. Abre de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Então, dá tempo de você sair de Curitiba, de Colombo, de todos os lugares e ir lá tomar uma taça de sorvete ou tomar um cafezinho coado, porque lá é café de mineiro, Ai, né? que É delícia. café coadinho, salgado feito na loja, tudo bem, bem caseirinho mesmo. Bolinho da vovó e assim por diante. E Acaba com os meus regimes, vai. E aproveitando também, recentemente eu tomei através do clube, né, do que eu já estava trabalhando, eu abri um perfil novo para cuidar dessas mulheres, que é o @Luciana_Mentora. Lá você encontra também um pouquinho mais desse trabalho de mentoria, comunicação, venda, direcionamento. E é um perfil que a gente tá bem bebezinho ali, mas se fez necessário, até porque eu não conseguia mais misturar com a Ludelu, tem que divulgar uma coisa, tem que divulgar outra, então a gente montou uma estratégia para cuidar direcionado das mulheres mesmo. E para quem está em casa, o meu recado é simples. Se você acredita em Deus, assim como eu acredito, se você acredita que você está passando por algo ou que você já passou, pegue tudo isso, abre, sabe, um poço, coloca isso lá dentro e não olha mais para isso. Começa a olhar para o que Deus está te dando. Começa a olhar para cima, começa a olhar para o céu. Porque todas as coisas que nós desejamos, nós atraímos. E quando nós colocamos como posicionamento, eu vou fazer até dar certo, eu não desisto, eu vou lá e faço. Então, se eu estou aqui hoje como convidada da Karina, se hoje eu tenho todas essas oportunidades aí, é porque eu tomei a decisão lá com 13 anos, quando o William nasceu, eu olhei para ele e falei: é meu, eu vou cuidar até dar certo. E é isso que eu quero deixar de recado para vocês. Obrigada, Lu. Imagina, Você é uma linda. imagina. Gente, eu quero agradecer vocês que estiveram aqui com a gente, tá? A gente vai deixar os arrobas da Lu aqui para você seguir, para você acompanhar. Se mora lá em Campo Largo, recomendo, né? Dá um pulinho lá, come as delícias que ela prepara e também aproveita aí que é uma mentoria bem bacana para vocês. Se é menina, corre pro clube, né, O galera? Vai lá pro clube. clube, compõe. Vamos Isso lá aí. pra gente aproveitar e fazer um vucu-vucu das meninas aí, porque esses vucu-vucu fecham muitos negócios, vocês não fazem E ideia. estamos sempre encontrando todo mundo, né? Todo mundo. Super importante. Falando nisso, né, a gente traz alguns parceiros aqui com o podcast Atualiza, a gente já falou da WJR hoje, e eu queria mostrar, fecha aqui para mim agora nos produtos da nossa querida Sônia Kaufmann, tá? Que é da Escaderme. A Sônia ela é uma empreendedora na área de cosméticos, né? Esteticista também, farmacêutica. Já teve, né? Fazendo alguns episódios aí com o Outubro Rosa com vocês lá, Sim, né, Lu? sim, Viu, gente? Como não é concorrência, ela tá sim. lá, ela tá aqui, tá tudo certo, né? Exatamente. Então, os produtos são maravilhosos, tá? Se você ainda não experimentou, mudou totalmente o meu rosto, né? Tratou muito bem, inclusive.
A Sônia e o pessoal, a equipe da Escaderme está de parabéns. E olha, não digo nada que a equipe vai aumentar, que a gente já está vendo as questões de contratação e a equipe dela está crescendo, está muito bonita. Eu sou suspeita a falar porque, assim, o produto é maravilhoso, a Ela receita, é, o que ele né? entrega, o cuidado, né, de ter uma linha para cada tipo de pele, é sensacional. Ah, lembrando que ela volta aqui, tá? Novembro ela tá aqui, ela vai participar de um podcast e ela vai trazer uma novidade com linha masculina. Que a gente gosta de novidade, É tá? isso A aí. gente não gosta de se manter parada, o negócio é novidade. E eu quero falar agora do nosso parceiro, que é da Mais Brasil Telemedicina, do Dr. Sérgio Medeiros. Dr. Sérgio, né, que é um parceiro enorme aqui com a gente, ele é o dono do espaço do nosso podcast, e eu quero falar sobre o propósito que ele trouxe aí, que é da Mais Brasil Telemedicina. Ela é uma medicina online que você pode ser atendido em qualquer lugar, inclusive, Lu, você pode trazer isso como um plano de saúde para a tua equipe e a equipe é atendida totalmente online. Ele trabalha até com terapias online, né? Legal. Com como chama, não só os psicólogos, psiquiatras, tem uma outra categoria, Terapeuta? terapeutas, né? Uhum. Eles também trabalham isso. E a gente sabe que hoje a pandemia trouxe muitos problemas aí que, infelizmente, as Sim. equipes estão precisando muito disso. Então, principalmente do pessoal que trabalha online, como a minha equipe, por exemplo. Então, eu super recomendo você, é um trabalho excelente, né? De primeira qualidade, ele é um profissional excepcional, super recomendo. Tá aqui para vocês, né? Então, aproveita lá o Mais Brasil Telemedicina, tá bom? Agradeço também ao pessoal da Produtiva e da Modela, que a gente está usando aí o modelito da Ruth. A Ruth, linda do nosso coração, foi citada várias vezes aqui, mas super vale a pena relembrar, né, galera? Eu esqueci de mandar um beijo para os outros Manda, filhos, para o marido, né? manda. Tem o Anthony, que nem deu tempo de falar do Anthony, mas ó, Um mandar. bebê. 3 aninhos só. Um beijo pro Anthony, pro Eduardo, né? O William, que a gente citou várias vezes, principalmente pro meu marido, pro Ronaldo, né? Que tá aí me apoiando em todos os momentos. E graças a ele aí tem me ajudado a tomar essas decisões. E ele diz que acredita em mim. Então, tamo aí. É porque os maridos ficam nos bastidores empurrando a gente, galera. Vocês não sabem como é que funciona aqui, mas a Lu também já viu. Eles ficam ali É, dando uma empurradinha na gente, ó, vai, né? Então, vai. e a gente tendo o apoio da família sempre funciona, É né, Lu? isso mesmo. Então, mais uma vez, obrigada, Luciane, obrigada a todos vocês que participaram aqui junto com a gente. Eu quero agradecer a audiência, agradecer vocês que vão compartilhar e todos vocês que ainda vão assistir. Eu espero que essa história faça toda a diferença no seu empreendimento e na sua vida. E não esquece, galera, se aconteceu algum problema na sua empresa e por algum motivo travou, dá um F5 que atualiza, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até.